talvez a questão polêmica do momento, né? Essa semana, o Pose do Rodo ele foi preso pela Polícia Civil, né? Acusado aí de apologia ao crime organizado, né? A ligação ao Comando Vermelho, né? Entre as acusações que estavam ali da polícia, diz que ele fazia shows que estavam ligados não só ao Comando Vermelho e que esses shows eram um jeito aí não só do movimento aumentar o tráfico, como também o faturamento e também a influência que ele tinha ali rumo à população, né? E a gente também teve aí recentemente a Amanda, que ela estava muito expressiva com a lei anti-Oruan, né? E aí, antes da gente entrar na sua polêmica, eu quero perguntar um pouco sobre isso, né? Como é que a gente traça um limite de o que é um cara ser um menestrel, um bardo do crime organizado, o cara tá fazendo propaganda, apologia, um Goebbels do Comando Vermelho, e o que a gente traça como sendo isso aqui é uma música, isso é uma letra de uma música, esse aqui é o cara cantando o que vive. Cara, vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que esse não é um debate simplificado. Não é... Eu não posso, por exemplo, criminalizar uma frase. O contexto de toda a frase, onde ela está inserida, é o que vai dar o significado para ela. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Vamos supor que a gente tem uma linha aqui. Isso aqui é o que é claramente permitido. Então, você fala assim, pô, eu amo o céu. Isso aqui não tem crime nenhum, tá muito claro. Você fala assim, eu quero matar o Edson porque ele é negro. Isso tá muito claro que é um crime. Então, você tem um espectro aqui de coisas que estão entre o super permitido e o super proibido. Então, se você pegar, por exemplo, casos que são complexos. Anos 90, quando do Marcelo D2, qual era o nome do Planet Hemp, fazendo um show. Aquilo é apologia ao uso de drogas ou é uma arte? Aquilo tá bem no meio, cara. Aquilo é dificílimo de opinar. Puta, cara, não sei. E eles foram presos. Eles foram presos. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Puta, cara, não sei. Vamos pegar um caso que claramente é permitido. Sei lá, o Leonardo DiCaprio interpretando um racista no Django Livre. Não, claramente ele tá pra esse lado. Agora, no caso do MC Pose do Rodo, eu acho que ele não tá nem no espectro. Ele tá muito no super proibido. Tá muito claro que é aquilo. Porque vamos a todos os elementos. Você tem um cara que está literalmente com uma arma na cintura. Ele está com uma arma na cintura. Aquela arma não é legalizada. Eu duvido que ele passou pelo CAC, tirou o CAC, depois ele foi lá no exército, pediu permissão, comprou uma arma. Mesmo que ele tivesse feito isso, ele não poderia estar portando. Então, aquela arma com certeza era ilegal. Eles estavam num ambiente com menores de idade, levantando fuzis. Não existe a menor possibilidade legal de você levantar um fuzil ostensivamente. Não existe, isso não pode acontecer. Nenhum policial pode fazer isso. Se eu sou policial, eu não posso vir aqui e levantar o fuzil. Meu fuzil, eu não posso fazer isso. Então, já tem um outro crime ali. Terceiro ponto. O cara, quando foi preso, ele escreveu, ele se declarou do Comando Vermelho. Não sei se você viu isso aí, na fichinha dele lá colocou, sou faccionado do Comando Vermelho. Ele se declarou. Ele tem ligações, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar, mas esquisitas com lavagem de dinheiro envolvendo inclusive a sua própria esposa para o crime organizado. Aí depois de tudo isso, você vai na superfície e o cara está literalmente cantando CV, eu sou comando desde pequenininho, papapá, que é tropa do general, vários parafal. Então você tem que ser muito ingênuo ou muito maldoso para dizer que ali é um xadrez 4D, que na verdade é uma arte, não é uma expressão. Esse cara tem que ser preso. Ele não tem que ser preso preventivamente. Ele tem que ser acusado, julgado, condenado e executar, e que a sua pena seja executada. Esse cara tem que ficar preso. Pra mim tá muito claro, isso tá mais do que claro. Tá? Então, pra mim, cara, esse caso não tá nem na zona cinzenta. Né? Esse caso não tem interpretação, tá muito claro. Esse cara é um membro do Comando Vermelho, é um traficante de drogas que está fazendo glamorização e apologia ao crime. Ponto final. Existe uma ligação direta entre o que ele faz e o incentivo a outras pessoas cometerem crime. Está muito claro. Pra mim tá cristalino isso, e Oruan é outro, tá? Oruan é outro também. E teve a mobilização que a galera foi agora, né? O Oruan, ele causou uma mobilização ali na prisão. E aí já é vamos humilhar o Brasil? Vamos humilhar o Brasil. O que o Oruan faz? A MC Pose do Rodo é solto. O Oruan vai numa moto,
sem capacete, em alta velocidade, seguindo uma viatura. Como assim, cara? De uma viatura de polícia, ele tá seguindo a viatura sem capacete numa moto correndo, velho. Chama um monte de pessoas anteriormente, né? Põe fogo numa ponte, aí o posto do rodo é solto, ele sobe num ônibus, cara! Não, você tem que ver que é só um artista. Caralho, irmão. Esse cara tem que ser preso. Esse cara é uma afronta às pessoas. Porque, vamos lá, cara. O ser humano é o único animal na Terra, é o único que consegue imaginar as coisas. O ser humano é o único animal na Terra que consegue criar instituições. O que é uma instituição? Uma instituição não é uma pessoa, uma instituição não é um prédio, uma instituição não é um desenho. Uma instituição é um conjunto de crenças. O que é a instituição Nestlé? A instituição Nestlé é um conjunto de crenças de uma sociedade de que existe um determinado procedimento para que essa água esteja aqui na minha mesa. Então, é um conjunto de crenças que fortalecem o dinheiro é uma instituição. Um pedaço de papel vale R$100 porque as pessoas acreditam que aquilo vale R$100. Quando você tem um membro do crime organizado subindo num ônibus com uma multidão de pessoas que não conseguem ser contidas pela polícia, isso é o fortalecimento do imaginário popular de que o crime organizado é mais forte do que o Estado que nós vivemos. É um fortalecimento do Estado paralelo do crime organizado. E isso é perigosíssimo. Nós temos inúmeros casos no mundo onde isso aconteceu. Colômbia, Venezuela, El Salvador agora. E como é que você combate isso? Você só combate isso se você declara guerra totalmente a esse tipo de coisa. Então é uma guerra bélica. Bélica, eu tô falando assim, de policiais com fuzis enfrentando esses criminosos de fuzis e muito provavelmente tendo que levá-los a óbito em caso de enfrentamento. E uma guerra midiática. Você tem que acabar com os símbolos. Quando o Bukele foi lá em El Salvador e destruiu lápides que tinham o número 18, não é porque ele fez uma numerologia e falou, o número 18 dá azar. Não é isso. O número 18 é um símbolo de uma instituição que está no imaginário popular do El Salvadorenho que remete ao crime organizado. Quando você vai no centro de São Paulo, no meio da Cracolândia, tá pichado 1533, não é um número, não é uma conta. Não é um, sei lá, 1530, não. São as letras do PCC. Quando um cara estampa no peito dele a foto do Marcinho VP e do Elias Maluco, que são dois homicidas, pede liberdade pra eles, sai da delegacia numa McLaren. Se isso não é claro o suficiente pra mostrar que nós estamos em guerra com o crime organizado, nós estamos perdendo, eu não sei mais o que é, cara. E como é que você consegue, aí uma visão política aí de vocês, do Missão, do MBL, como é que você consegue impedir que uma guerra como essas não faça um efeito que teve, por exemplo, no Carandiru e no PCC, né? Que acabou sendo, ou até mesmo da própria criação do Comando Vermelho, Sim. né? Se você tentar pra ver a origem do Comando Vermelho, que é muito louca, né? Sim. Tem a ver com a prisão não só de bandidos, como de comunistas, Sim, né? sim, Teve um sim. Croix, aliás, tem um livro muito bom sobre a Sim, origem. é vermelho por causa disso, É. inclusive. Como é que você consegue evitar que, tipo, essa guerra num país tão do jeito que é o Brasil não gere o próximo O efeito problema colateral. que a gente vai lidar com isso? Nós já geramos isso. O Brasil tem um índice de homicídios superior a países em guerra civil. Né? Nós temos mais pessoas morrendo aqui no Brasil hoje nas mãos do crime organizado do que nós temos em países em guerra. Nós temos um organismo que deve ser tratado como organismo estranho ao Estado, como estrangeiros. Essas pessoas não têm que ser tratadas como brasileiras. Que dominam territórios do Brasil e dão tiro na cabeça de quem erra o Waze. O cara põe no Waze lá, puta, é uma curva pra direita, errou, tiro na cabeça. Nós temos um crime organizado que se sente tão à vontade por um cara no Parque do Povo. Isso é uma coisa assim, que você vai explicar isso pra qualquer lugar. Na maior metrópole do Brasil, num dos parques mais nobres da cidade, à luz do dia, tinha um ciclista parado. Ele estava em cima de uma bicicleta parado. Uma pessoa vem numa moto e dá um tiro nele. E rouba o celular dele. É isso. Não tem como estar mais claro do que isso. Então, a guerra já existe. O efeito da guerra já existe. Então, nós precisamos agir. No meio da ação, pode ser que haja alguma injustiça? Sim. Pode ser. Nós temos que trabalhar para minimizar isso. Só que as injustiças já estão acontecendo. Não é que hoje não existe injustiça e a partir de uma guerra você pode gerá-las. Não, hoje nós já vivemos num mundo de injustiças.
Então nós temos que fechar essa torneira. E para isso nós precisamos declarar guerra e assumir a guerra. É isso.